Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos tratar do assunto mais importante, tanto da Bíblia Sagrada, como da história de toda a humanidade e de todos os tempos. Por que Jesus morreu? Será que ele ainda está morto? O que foi que ele veio fazer na terra? Ele está vivo. Ele é o Deus conosco. Ele ressuscitou. Eu sou a pastora Vanderly e esse é o nosso momento de oração. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam muito bem-vindos, né? Eu sou o pastor Marinaldo e juntos, né, nós estamos aqui para orar, para abençoar e para trazer uma palavra maravilhosa hoje, né? Tudo baseado na Bíblia Sagrada, né? Então, tudo que nós iremos tratar, aleluia, né, dentro desse tema hoje, por que, né, Jesus morreu. Então, hoje teremos aqui a resposta, sim, aleluia, na palavra de Deus. Não, pastora? Com certeza. Inclusive, esse versículo, né, que nós começamos, João 3,16. É o versículo principal de toda a Bíblia. Olha só, irmãos, tudo que aconteceu antes, né, no Antigo Testamento, tudo anunciava a vinda do Messias. Tudo que aconteceu depois da sua morte e ressurreição nos preparando, porque ele vai voltar, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, desde já eu quero falar para vocês, para preparar aí, ó, prepara um copo com água, prepare também se você, né, tem currículo, prepare, a gente vai orar também, entende? Para que Deus esteja abrindo portas, aleluia, nesse momento tão maravilhoso. É verdade. No final nós vamos orar, sim, você já pode está aí já fazendo o seu pedido de oração, apresenta o seu filho, apresenta o seu esposo, sim, sim, apresenta toda a sua família, louvado seja Deus, porque no final nós vamos orar, vamos apresentar a Deus e pedir que Deus, né, aleluia, esteja entregando as bênçãos, porque nós vamos pedir a Ele, aleluia, para que Ele nos abençoe. Sim. Então, meu irmão, minha irmã, creia, escreva e no final, aleluia, nós vamos orar. Amém. Mas aleluia. É um tema muito lindo. Muito lindo. Importante. Exatamente. Também. Todo cristão tem que saber. Exatamente. Amados e queridos, por que Jesus morreu? Né? Ao longo hoje desse vídeo, nós queremos responder a essa questão. Por que foi necessário? Porque às vezes a gente fala muito assim, né? Jesus morreu por mim. Sim. Olha, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu por todos nós. Mas por que era necessário Jesus morrer? Né? Então, a resposta para essa pergunta encontra-se no livro de Gênesis. Quando Deus criou o mundo e tudo o que neles há. Primeiro Deus criou tudo. Isso. Tudo. Depois que estava tudo prontinho, aquele jardim maravilhoso, o planeta Terra preparado para receber as primícias da criação, né? Primeiro casal, Adão e Eva. Né? E esse primeiro casal, esse primeiro homem e essa primeira mulher, ambos foram criados sem pecado. Né? O projeto de Deus para toda a humanidade era para que crescessem, multiplicassem, enchessem a terra e habitassem aqui por toda a vida, né? E iriam viver para sempre, não iriam morrer. Não. Não é verdade? Não. O projeto de Deus realmente é que vivessem para sempre. Para sempre, mas houve uma desobediência. A desobediência, a única coisa, irmãos, a única coisa que Deus disse, não coma dessa fruta. Não foi uma pegadinha. Deus, ele não fez uma pegadinha, mas ele tinha colocado já no ser humano e nos anjos também, isso, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é decisão. Amados, a gente já acorda decidindo levantar ou ficar deitado. Verdade. Né? São decisões que nós tomamos. A roupa que a gente veste, e tudo, irmãos. Eu passaria aqui horas e horas te mostrando e te provando que a nossa vida é feita de escolhas. Talvez você diga assim, mas eu trabalho porque eu não tenho jeito. Tem, porque tem um monte de gente que não trabalha. É uma opção. Tem pessoas que escolhem não trabalhar e viver, infelizmente, né, de uma forma assim, muito deplorável. Mas isso não vem ao caso. A questão é o seguinte, o pecado entrou
no mundo. Entrou não apenas no ser humano, mas em toda a criação. Então a pergunta é: por que Jesus morreu? Isso. Essa é a pergunta. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela tem a resposta. Exatamente. Irmãos, é necessário haver um resgate. Foi por isso que Jesus morreu. O resgate, né, quando a gente sempre fala essa palavra com alguém quando é sequestrado, infelizmente, acontece muito na atualidade. Então, aquela pessoa que vale muito é trocado por um valor imenso, né, milhões de dólares, que equivale à vida daquela pessoa. Tem que ter um valor equivalente. Então, Adão, ele foi feito sem pecados. Ele foi gerado sem pecados. Era necessário que viesse alguém para fazer esse resgate, mas não tinha ninguém. Então, para que o homem, o ser humano, tivesse de volta essa eternidade, era necessário que um outro homem sem pecados viesse pagar, o pecado de Adão lá no passado, né, do primeiro casal. E aí vem João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você. Aleluia. Nos amou tanto, de uma tal maneira, amou tanto, que ele enviou lá do céu o seu único filho, porque só ele era sem pecado, para assumir, né, a forma humana, encarnou, ou seja, se transformou em carne, 100% carne, veio 100% Deus, mas assumiu 100%, né, a humanidade, para que todo aquele que nele crer não mais pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Por isso que Jesus morreu. Aleluia. Né? Pastor, eu quero pedir para que os irmãos hoje colocassem aqui nos comentários um agradecimento a Jesus, sabe? Você é grato a Jesus pelo quê? Estamos tão acostumados, e isso aqui não estava ensaiado nem estava programado. Nós sempre pedimos aos irmãos para colocarem nos comentários os seus pedidos de oração. Sim, mas hoje, de uma forma especial, já que nós estamos falando do o porquê, o nosso coração tem que se encher de gratidão. Amém. Não é verdade? É verdade. Observe, queridos, que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a gente observa, né, que fala assim, de tal maneira, aleluia, não foi um amor normal, Não. Entende? Eu quero fazer uma pergunta para você, né? Qual homem, qual a mulher que vai pegar o seu único filho e dar para morrer, né, por outra pessoa? O pior ainda é entregar para morrer por pessoas que não mereciam. E aí nós vamos, pastor Marinaldo, para Mateus no seu capítulo 27. Porque olha só, Jesus ele veio para morrer por todos. Isso. Né? Nós, no nosso pecado, todos nós erramos, todos nós falhamos. Então, Jesus ele veio morrer pelas pessoas que são pecadoras, por toda a humanidade. Brasileiros, russos, judeus, indianos, americanos, né? Não importa, europeus, todas as pessoas da face da terra. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Exatamente. Né? Então nós precisamos, né, da glória de Deus. Glória de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós estávamos separados de Deus e Jesus, ele veio aqui e ao longo do seu ministério, ele pregou, ou seja, ele ensinou, ele demonstrou, ele provou que de fato ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, que ele tem poder, mas eu disse, quando eu disse tinha, porque ele esteve humanamente aqui, né, na terra, convivendo, comendo, andando, dormindo, chorando, e Jesus, ele demonstrou através da sua pregação com poder e autoridade, curando enfermos, ressuscitando mortos e expulsando demônios. Né? E a gente vai ver que qual foi o último milagre que ele fez aqui na terra. Ele continua conosco. Amém, irmãos? Amém. Mas aí a gente vê o seguinte, que esse Jesus, ele já veio com um propósito. Ele veio com um propósito de entregar-se a si mesmo. Mas no capítulo 27 do Evangelho segundo nos escreveu Mateus, e a morte de Jesus, né, é narrada tanto em Mateus como Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, nós vamos ver
a partir do seu versículo, nós vamos ver apenas alguns versículos. Mas né? antes, pastora, você ia pedindo para os irmãos deixarem o que aí mesmo? Sim, eu pedi isso, eu pedi aqui. para vocês fazerem um elogio a Jesus, né? Para vocês expressarem o seu amor a Jesus, a sua gratidão. Escreva hoje nos comentários: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te agradeço pela minha família, pelo pão de cada dia, pelo meu nome escrito no livro da vida. Oi, irmãos, vamos encher esses comentários de elogios ao nosso Deus, de gratidão ao nosso Deus. Estamos tão acostumados a pedir. Hoje eu quero que você agradeça. Porque, amados, quando a gente vem aqui para Mateus capítulo 27, versículo 1, nos diz como pastor. Olha só, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Isso. Então, houve aqui nessa reunião e todos estavam ali, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos. E pessoas religiosas, viu? Do povo, eles tomaram essa decisão. Exatamente. Agora, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, e chegando amanhã. Amanhã de qual dia? Sexta-feira. Da sexta-feira. A sexta-feira da paixão. Paixão no sentido de sofrimento, no sentido de dor. Sexta-feira da paixão, paixão de Cristo. Um amor tão grande, capaz de se entregar na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Queridos, é necessário que a gente comece a refletir acerca desse momento. A sexta-feira da paixão, né? A Semana Santa, ela se repete todos os anos e ela muda de data, né? Não é uma data fixa, né? É uma data variável, porque se baseia na Páscoa judaica, que por sua vez segue o calendário judaico lunar, baseado nas fases da lua e não o calendário solar, como é o nosso calendário. Então você já deve ter percebido que a cada ano a Semana Santa cai em uma data diferente. Essa data da Semana Santa corresponde à Páscoa judaica da saída do povo de Israel lá do Egito, que nós vamos tratar em um outro momento. Uma coisa é fato, é que tudo já estava programado. Não foi coincidência, né? Deus estava já no comando, do controle, e Jesus já sabia que ele iria morrer naquele final de semana, na sexta-feira de Páscoa, que nós chamamos como sexta-feira da paixão. Isso mesmo, observe que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou. Isso. Entende? Então, Deus, o Pai, ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer por nós. Entende, amados? Então, Jesus, ele já veio com esse propósito. Exatamente. Jesus, ele tinha que morrer para nos resgatar. Ele deu a vida dele por nós. Por nós. Inclusive, queridos, o pastor Marinaldo fez aqui a menção do versículo de número 1. E por que eles entregaram Jesus? Está no versículo 18. Porque sabia que o haviam de entregar por inveja. Ou seja, a gente observa aqui que os sacerdotes, os líderes religiosos, exatamente, né, todos eles tinham inveja de Jesus. Isso. Entende? É verdade. Porque Jesus era diferente. Jesus pregava com poder Isso. e autoridade. Aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. Aleluia. O que era para eles fazerem aqui? Se juntar com Jesus. Exatamente. Entende? Amar Jesus. Amar, aleluia, estarem ao lado de Jesus. A gente vê, pastora, que quando Jesus veio, Jesus preparou 12 homens. Isso. E a Bíblia diz que ele preparou ali 12 homens que ele quis. Mas se esses daqui tivessem o coração, né? Aleluia, um coração de amor, um coração verdadeiramente que viesse amar, somar, aleluia, né? A gente não sabe verdadeiramente como seria, mas com certeza seriam discípulos de Jesus. Exatamente. Porque Jesus teve 12 apóstolos, mas Jesus teve também muitos discípulos. Isso, uma multidão que o seguia. E ele preparou. Ele preparou. Olha só, é importante quando o pastor Marinaldo fala isso, porque, queridos e amados irmãos, pra gente não pensar que esse grupinho aqui cooperaram para o plano de salvação. Não, eles foram maus. Inclusive, semana passada, né, nós tratamos sobre a história de José do Egito. Já havia um plano de Deus para a vida de José
né, de fazê-lo governar. Os irmãos de José foram terríveis, inclusive invejosos, movidos pela inveja. Venderam o irmão e, inclusive, se você não assistiu, né, esses vídeos sobre toda a história de José, está aqui no nosso canal, a história sobre José do Egito. Então a gente não pode cair aqui, né, no engano de acharmos que os irmãos de José ajudaram José a ser o governador do Egito. Não, eles foram maus, então, eles foram invejosos. Independente, né, da maldade, né, dos irmãos de José, isso, independente aqui dos líderes religiosos também. O plano de Deus se cumpriu, mas eles eram maus, eles não foram inocentados, sabe? Não, eles eram invejosos e eles eram maus. Mas a gente está aqui mostrando para vocês, irmãos, que Jesus, ele se permitiu ser levado. Então, queridos, eu quero lhe dizer o seguinte, que ao longo da Semana Santa é um momento de reflexão. É um momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e pensarmos: Jesus, valeu a pena o Senhor morrer por mim? Essa tem que ser uma reflexão individual, irmãos. Eu tenho que olhar para a cruz de Cristo, imaginar o sangue dele vertido ali na cruz do Calvário. E não que eu seja perfeita, mas será que a minha forma de viver está agradando a Jesus que se sacrificou por mim? E ainda lhe digo mais, que não é só no momento da Semana Santa. Ao longo do ano inteiro, o ano tem 365 dias. A gente não é para ficar esperando a Semana Santa para a gente pagar penitência, para a gente orar, para a gente se arrepender, para a gente, sabe? Não, o ano inteiro, irmãos, porque Jesus, ele está aqui, aleluia. Só que a palavra do Senhor, aqui no seu capítulo de número 27, quando a gente vê, vamos, né, adiantar aqui, sobre a crucificação de Jesus, no seu versículo 22, disse-lhes Pilatos, né, porque Jesus, ele foi levado para que Pilatos o julgasse, já que os judeus não tinham autonomia de crucificar ninguém, porque eles estavam no domínio, debaixo do domínio romano, do Império Romano. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado. As mesmas pessoas que o aplaudiam, que o seguiam, a maioria, porque não foram só os líderes religiosos, a multidão, a uma só voz, gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E todas as vezes que a gente faz algo que desagrada a Deus, irmãos, nós estamos mais uma vez cravando os pregos nas mãos de Jesus, ou colocando a coroa de espinhos em sua cabeça. Aleluia, Jesus. A gente observa, irmãos, que Pilatos, ele pergunta que crime esse homem cometeu. É verdade. E eles gritavam cada vez mais, ainda mais alto eles gritavam: crucifica-o. Então eles estavam dizendo ali que queria que Jesus fosse crucificado. E eles não tinham motivos. Não. Eles não conseguiram alegar, eles não conseguiram levar para Pilatos nenhum argumento plausível que justificasse a crucificação de Jesus. Mas, no versículo 38, inclusive, temos aqui a prova de que Jesus, mesmo assim, foi condenado como se fosse um bandido, como se fosse um malfeitor, porque a morte de cruz era uma morte muito cruel, uma morte lenta e, pior, uma morte vergonhosa. Jesus apanhou, foi humilhado. Exatamente. Porque aquela coroa que colocaram na sua cabeça era uma coroa de espinhos. Exatamente. Entende, queridos? As coroas que os reis, usavam eram de ouro. Isso. E aí eles humilharam, cuspiram em Jesus, tiraram as suas vestes, naquele momento, irmãos, ali, entende? Que situação. Uma situação, queridos, muito difícil que Jesus passou. Agora, a questão é a seguinte: Jesus continuava sendo Deus. Ele aceitou toda essa vergonha, todo esse vitupério por nossa causa, irmãos. Ele tinha poder naquele momento. Olha, estou toda arrepiada aqui. Todo mês na ceia do Senhor,
a gente relembra, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Jesus, naquele momento, ele bastaria estalar os dedos, não como um mágico, mas bastaria uma palavra dele, sabe? E todos aqueles cairiam. Mas Jesus não disse uma só palavra. Como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Porque, na verdade, quando João Batista viu Jesus chegando, né, no momento do seu batismo, ele disse, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? É verdade, queridos, né? No versículo 38, que a pastora pediu para ler, sim, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda, né? Como foi falo aqui, irmãos, aleluia, né? Que dois ladrões. Exatamente. Jesus, ele foi morto ali naquele momento, ali foi crucificado, isso, irmãos, como se fosse um homem, né? Um homem mau, como se fosse exatamente, verdadeiramente um criminoso, entende? Isso. Mas a pergunta é, o que foi que Jesus fez para Isso. ser crucificado? É verdade. Qual foi o crime de Jesus, queridos? E agora a ponte estava feita. A ponte estava restaurada. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho, a ponte estava restaurada. O elo foi reativado. Aleluia. A aliança foi renovada Glória com a Deus. A oportunidade, né, que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Hoje a gente pode chegar e dizer verdadeiramente, irmãos, Deus, né, entregou o seu único filho, sim, para que hoje, é por isso que hoje nós estamos aqui falando de Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje, exatamente, pedindo a Jesus. Olha, ele morreu, ele ressuscitou. No versículo 50 fala no momento que ele morreu, pastora. Entende? No versículo 50, querido, diz assim, ó. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Isso. Entende? Então, nesse momento aqui, Jesus morreu. Morreu. Ele morreu mesmo. Humanamente, né? Como um ser humano, ele morreu. O Espírito saiu do corpo, né? E ali ele foi retirado da cruz, porque já estava chegando o horário, porque em Israel, né? O dia começa às 18 horas, né? Encerra um dia e começa um novo. Pra gente é meia-noite, para eles é às 18 horas. Então tinha que descer Jesus ali da cruz, porque já iria começar o sábado, no qual inclusive era o sábado da Páscoa, que não podia trabalhar. Então tiraram Jesus, levaram Jesus para o sepulcro, e os seguidores de Jesus choraram, desesperados, choraram. Suas esperanças acabaram. Mas no domingo, capítulo de número 28, no seu versículo de número 1, nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando chegaram lá, amados, elas viram que a pedra que estava na frente do túmulo tinha rolado. Era uma pedra gigantesca. Inclusive, elas estavam preocupadas como é que elas iriam mover aquela pedra, porque era costume judaico, né? Ungir ainda aquele corpo com unguento. Elas iam comentando, né? E quem vai mover a pedra? Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Aleluia. Os soldados não estavam mais lá. E quando elas olharam para dentro daquele sepulcro, ao invés de elas verem o corpo de Jesus ali envolto em lençóis, não. Elas viram anjos. E o que foi que esses anjos disseram para aquelas mulheres? Olha, versículo 6 diz, aleluia, o anjo diz assim, ó, ele não está aqui, ressuscitou, como aleluia, tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Aleluia. Queridos, Jesus já tinha dito, Jesus já tinha, né, preparado. Jesus sempre dizia isso. A gente observa que tanto elas, né, os discípulos de Jesus não acreditaram. É verdade. Entende, amados? Na verdade, nem lembraram. Não lembraram. Não lembraram. Elas também não acreditaram porque elas foram para ver o Jesus morto. Morto. Entende?
Mas quando elas chegaram lá, a Bíblia diz, aleluia, que elas encontraram ali um anjo. E a Bíblia diz no versículo 5, o anjo disse a ela, não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Exatamente. Observe o que a pastora falou. O anjo disse, Jesus que foi crucificado. E não que está crucificado. Isso. Estão foi. entendendo? Foi. Ele não está mais na cruz. Não. Pastor, no versículo 6, eu fico imaginando os anjos dizendo assim, ele não está aqui. Não. Ele já ressuscitou. Aleluia. Amados, você sabe o que é ressuscitar? É vencer a morte. Amém. O corpo de Jesus não estava mais lá. Se o corpo dele tivesse, e só fosse o espírito que estivesse vivo, porque o espírito, inclusive, não morre. Jesus seria um fantasma. O corpo dele, sabe? O espírito voltou para o corpo. Corpo, alma e espírito. Ele voltou a viver. E eu quero lhe dizer o seguinte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé, toda a nossa fé, a nossa e a de vocês, seria inútil. Porque morrer, todo mundo morre, né? Todo mundo morre. Agora vencer a morte. E esse foi o maior milagre que Jesus efetuou. Foi o quê? Aleluia, ressuscitar, né? Observe que o anjo chama elas para elas entrarem e ver o lugar. Isso. Entende? Aleluia. Por quê? Porque o anjo falou, olha, venha ver, não tenha medo. medo. Não tenha medo. Tá vazio. Agora, vazio. Vamos explicar para os irmãos por que esse foi o maior milagre. Porque, amados, até então, inclusive, no vídeo de ontem, nós tratamos sobre 3 momentos que Jesus ressuscitou outras pessoas. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo e Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Só que o de mais fantástico aqui, irmãos, e é isso que nos garante a vitória, é que Jesus não precisou de que ninguém orasse por ele. Aleluia. Isso, ele próprio venceu a morte. A morte não foi capaz de contê-lo. Sabe, irmãos? A morte não conseguiu deter Jesus, prender Jesus. Jesus disse, olha, saia. E ele voltou. Ele mesmo ressuscitou a si próprio. Glória a Jesus. Ele venceu a morte. Venceu a morte. A gente vê que Elias, né? Eliseu, Paulo, isso. Pedro, eles ressuscitaram outras pessoas. Mas todos morreram. E depois essas pessoas morreram de novo. Inclusive, e eles também, né? E eles também, olha. Isso. Lázaro depois morreu, a filha de Jairo, não sei quando, cresceu, casou e depois morreu. O filho da viúva de Naim deve ter casado e tal, e depois ficou velho e morreu. Todas essas pessoas morreram, mas Jesus ressuscitou e está vivo. Aleluia. Esse é o motivo, irmãos, da nossa fé. No seu versículo 9, as mulheres ali, né, viram que o túmulo está vazio e o que foi que aconteceu nos versículos 9 e 10? Encontra quem? Jesus, Aleluia. olha só. Elas saíram dali do túmulo e agora elas viram, elas encontraram com Jesus ressuscitado. Glória a Jesus, né? De repente Jesus a encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia. No versículo 10 diz assim, então Jesus lhes disse, não tenha medo. Vocês lembram que o anjo chegou lá, né? Quando elas chegaram e encontraram o anjo falou com elas para que elas não tivessem medo. Exatamente. Jesus fala a mesma coisa. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, né? Não tenha medo. Verdade. Essa palavra é para você hoje. Não tenha medo. A pastora falou no instante que Jesus ressuscitou, mas não só ressuscitou, mas ele está aqui e ele está aí na sua casa agora. Glória a Deus, aleluia. Amados, e a gente encerra aqui, né, com a palavra de comando de Jesus. Esse comando não foi só para os que estavam ali presencialmente. Para mim e para você, nos versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Olha, eu vou pedir licença aqui ao pastor. Eu vou pedir para eu ler na versão Almeida Revista Corrigida, porque tem a ver com a nossa camisa. Eu tô na versão NVI. Isso, eu vou pedir licença para eu ler na versão mais tradicional. Portanto, ide, ensinai
todas as nações, para a honra e a glória do nosso Deus. Hoje, o nosso canal está alcançando outras nações. Amém, Jesus. Aleluia. Então você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo aí em outro país, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu tenho certeza que foi o Divino Espírito Santo que nos conduziu a estarmos aí na sua casa, no seu lar, ou aí no seu trabalho, do outro lado do oceano, em uma outra nação. Estamos aqui fazendo esse ide, está se cumprindo na nossa vida, esse ide. Jesus disse, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Agora olhe no final aqui, irmãos, né, na parte B do versículo 20, que ele diz assim, ó. E eu estarei sempre com vocês. Está aí. Até o fim dos tempos. Aleluia. Vocês lembram que eu falei aqui na estante que Jesus, ele ressuscitou. Sim. E ele está aqui com a gente. E ele também está aí com vocês. Exatamente. Porque ele é onisciente, queridos, e onipresente e onipotente. Então, observe que ele fala, e eu estarei sempre. Isso. O que é sempre? Aleluia, Sabe, verdade. você pode não sentir, você pode não acreditar, Não ver, não saber, mas ele está em nosso meio. E a gente vê que a história de Jesus, né, quando foi anunciado seu nascimento aqui na terra, o anjo disse ali para Maria que o seu nome seria Emanuel. aleluia. Deus conosco. O Emanuel, ele está aqui. Aleluia. Jesus vive, Jesus reina. Amém, irmãos? Glória Aleluia. a Deus. E nós somos gratos a este Deus. Eu sei que você ficou muito concentrada aqui nessa mensagem, mas não saia daqui sem deixar o seu joinha, seu like. Por favor, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também amam a Deus. Amém? E escreva aqui nos comentários o seu elogio, a sua dedicatória, palavras de amor. Diga a Jesus, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Olha, irmãos, eu passo muitas horas do dia, ao longo do dia, dizendo, Jesus, eu te amo tanto. Jesus, eu te amo tanto. Jesus, eu te amo tanto. Porque ele demonstra o tempo inteiro o nosso amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por Amém? isso que Jesus morreu. Aleluia. E nós vamos orar. Nós vamos orar, né? Já deu tempo você pegar o seu copo com água. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Eu vou dar início à oração. O pastor, no final, ele vai estar concluindo a oração, orando pelos enfermos e consagrando a água. Amém, irmãos? Aleluia. E eu peço que você, se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Aleluia. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te damos graças e glórias, Senhor, por tua bondade, por teu favor e por tuas misericórdias, que são as causas de nós não sermos consumidos. Jesus, mais do que nunca, hoje nós queremos te agradecer. Amém, Jesus. Queremos te agradecer, porque o Senhor poderia ter dito, eu não vou descer à terra para pagar o pecado de ninguém. Mas o Senhor se entregou por nós. Aleluia! Aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigada, Divino Espírito Santo, porque o Senhor está aqui conosco e nos convencendo a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. As palavras não são suficientes para expressar o tamanho da nossa gratidão e o tamanho do nosso amor. Meu Deus, aperfeiçoa a nossa vida. Aleluia. Não permita, meu Deus, que nós venhamos a te decepcionar. Sim, meu Pai. Não permita, Pai, que nós venhamos a negar o teu nome. Ó Jesus, que o teu sangue vertido ali na cruz do Calvário venha valer a pena por cada um de nós. Nos perdoa nas nossas falhas, nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades, e que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor,
tendo a certeza, aleluia, de que um dia nós iremos te abraçar e te olhar face a face. Muito obrigada, meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ainda na tua presença, meu Deus. Amém, Jesus. Pai, nesse momento eu te apresento os teus filhos. Aleluia. Deus amado, no nome do teu filho Jesus Cristo. Esses irmãos, meu Pai, que eles têm fé no Senhor. Sim, aleluia. Senhor. E nesse momento, meu Deus, eu te apresento, meu Pai, os seus pedidos de oração. Amém, Jesus. Muitos, meu Deus, têm assim, meu Pai, aleluia, procurado, um emprego, uma porta, e a porta se encontra fechada. Mas nesse momento agora nós clamamos ao Senhor, sim, que o Senhor, meu Deus, esteja abrindo essa porta, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, entrando com providência, aleluia, na vida dessa pessoa, meu Pai. Essa mãe, meu Deus, que chora, que ora, meu Deus, pelo teu filho, que ora pelo seu marido. Sim, sim. Esse filho, meu Deus, que ora pela mãe, meu Pai, aleluia, que nesse momento agora, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor, meu Pai, esteja agora respondendo, meu Senhor, a oração dessa mãe, a oração, meu Deus, desse filho, a oração, meu Pai, aleluia, desse pai. Sim, sim. Deus amado, no nome do teu filho Jesus Cristo, nós te apresentamos toda essa família e te pedimos, meu Deus, aleluia, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, repreenda todo o mal. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Pai, nesse momento agora, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja nesse momento, aleluia, visitando este lar, abençoando essa família, meu Pai. Ó meu Senhor, e nesse momento agora nós te apresentamos essa água. Amém, Jesus. Deus amado, no nome do teu filho Jesus, aleluia, Jesus, que o Senhor esteja agora, meu Deus, consagrando esta água, Pai. Os teus filhos, meu Deus, estão na mesma concordância, aleluia, que nós estamos aqui agora. E nós clamamos ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo, que essa água aí agora, aleluia, que essa água que nós estamos apresentando ao Senhor, que nesse momento agora nós ministramos pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia, que ela venha ser agora consagrada, que ela venha fazer efeito no momento que é, aleluia, que você, meu irmão e minha irmã, ingerir essa água, usar essa água. Nós, nesse momento, aleluia, no nome de Jesus, abençoamos, consagramos, aleluia, que em nome do Senhor Jesus, o teu nome, meu Pai, será glorificado e exaltado, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, e Jesus, glória aleluia. a Deus, aleluia. Amém. Creia, meu querido, creia com fé, porque Deus já está fazendo milagre. Amém. Entende? Então eu vou beber, você vai beber também, aleluia, e Deus vai estar entrando com providência no nome de Jesus. Amém. Beba com fé. Se creres, verás a glória de Deus, né? Nós temos muitos testemunhos de cura, de restauração, de bênçãos e de vitórias através dessas orações e através da água consagrada. Beba com fé e também ofereça, coloque aí na geladeira de forma estratégica, né, para aquela pessoa que às vezes não está na mesma medida, né, de fé que você tem, mas outras pessoas da sua casa também serão abençoadas. Aleluia, queridos irmãos, nós estamos chegando no final, né? Esse momento tão maravilhoso, é muito bom falar de Jesus, é muito bom orar, né? Nós louvamos ao Senhor, orem por nós, orem Amém. Por esse canal, Sim. Louvado seja Deus, porque, irmãos, aleluia, nós, né? A gente vem pedindo ao Senhor que Ele nos dê graça. É verdade. Para a gente estar aqui, né, para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente ore por nós, É né? A gente verdade. não está pedindo dinheiro, a gente não está aqui, né, fazendo uma coisa de brincadeira, não, uma coisa que é verdade. séria. Então, aleluia, vocês orem por nós, compartilhem. É verdade. Né? Tem muitas pessoas que precisam de oração, precisam Sim. de uma palavra. Eu tenho certeza que você faz parte de algum grupo, então compartilhe. Louvado seja A palavra Deus. de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus Amém. efeitos. Glória a Assim Jesus. como nós oramos por vocês e vocês acreditam Amém. que as orações que nós fazemos, porque orar é conversar com Deus, É isso, né? Assim como vocês acreditam, irmãos, nós também acreditamos Glória a que a Jesus. sua oração em nosso favor também vai surtir muito efeito. Amém. Pastor, qual é a confirmação da palavra? Para a gente encerrar,
né, o nosso programa de hoje. Glória a Jesus. Todos os dias, quando a gente encerra aqui o programa, eu deixo uma palavra, uma reflexão, Sim, né, sim. pra gente encerrar. E hoje, pastor, está no Salmo 102, olha só, Salmo 102, no seu versículo 17, que diz assim: Vamos ver o que é que tem aí. Aleluia. Responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desamparará. Aleluia. Eu disse assim, pastor, qual é a confirmação da palavra? Inclusive no vídeo de ontem, na hora que nós estávamos aqui, Deus me disse assim, olha, é uma confirmação. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Eu acabei de dizer, eu não sabia qual era o versículo que o pastor Marinaldo iria ler. Eu não sabia. Eu disse assim como ele começou dizendo, né? E eu disse assim, olha, a sua oração, se vocês acreditam que nós oramos e Deus nos ouve, que nós acreditamos que Deus está ouvindo a sua oração. Aí você se sente o quê? Desamparado, você se sente triste. Talvez na hora que eu falei isso, talvez a pessoa, você aí, irmão, você, irmã, disse, não, eu sou tão pequenininho, eu não consigo, eu não sou pastor. Ainda diz assim, Deus, não fale mais isso não, eu não sou nada, você é muita coisa. Amém. Você é filho de Deus, você é filha do Deus Altíssimo. Já era até poder terminar, porque quando o pastor fala, é para eu terminar. Mas olha a confirmação da palavra. Qual é a oração que ele vai ouvir, que Deus vai ouvir? Repita aí, meu pastor. Olha, eu vou repetir na versão, pastora, NTLH. Sim. Olha só como diz aqui, ó. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Amém. Aqui em outra versão, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, né? Creia no Senhor Jesus Isso. Cristo. Ele está ouvindo sua oração. Creia, quando Aleluia. você ora, Deus ouve a sua oração. Sim, sim. Nunca pense que Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo sim. É Aleluia. verdade. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados. É verdade. Entende? Então, Amém. creia, ore com fé. Aleluia. Talvez você pense assim, eu venho orando sempre, irmãos. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. É verdade. Eu E outra creio. coisa, olha, eu venho orando tanto, se orar é conversar com Deus. Ué, irmão, você vai parar de conversar com Deus? Será que se resolver tudo, você vai parar de conversar com Deus? Não! Nós temos que ter fome e sede de conversar mais e mais e mais e mais e mais. Amém? E aqui nós vamos encerrar com os nossos 3 conselhos, que a maioria aí já sabe de quais são. Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Beijo no coração de todas essas meninas lindas. Forte abraço aos varões valorosos e que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau.